pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, é claro, que perdeu para o São Paulo na noite de ontem, na noite de sábado, lá no Morumbi por 1-0. E o grande debate é o seguinte: Tite acertou ou errou ao poupar jogadores pensando no duelo com o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil? E essa decisão, ela é apoiada pela diretoria do Flamengo? O que pensa a diretoria do Flamengo? Diante desse debate que está acontecendo desde antes do jogo, quando saiu a escalação, confirmando a informação que a gente trouxe, que o time seria bem mesclado, praticamente reserva, até agora. Porque eu estou olhando as redes sociais e os torcedores do Flamengo estão criticando bastante, a grande maioria, a verdade é essa, nem todos, mas a grande maioria criticando bastante as decisões do técnico Tite em poupar pensando no jogo de quarta-feira, repito, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo esse que o Flamengo já inicia vencendo por 2-0, porque o jogo de ida no Maracanã o Flamengo conseguiu vencer e vencer muito bem o Palmeiras por 2-0. Mas o que pensa a diretoria? Eu fui buscar essa informação. Antes da opinião, a gente vai trazer a informação, a apuração. E aí eu conversei com um membro do departamento de futebol do Flamengo que me explicou e que deu a versão do Flamengo, da diretoria. Está priorizando, está menosprezando o Campeonato Brasileiro para conquistar a Copa do Brasil? A gente vai falar já o que disse esse dirigente, e tem também novidades aí no interesse do Rennes da França, no zagueiro Fabrício Bruno. A gente vai falar também sobre isso no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, para fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição, tá bom? Vamos para as informações? Repito, antes da minha opinião, eu vou trazer a apuração, a informação. E aí eu procurei um membro da diretoria do Flamengo para entender o que pensa a diretoria sobre a decisão do Tite em colocar grande parte dos titulares, entre os reservas no jogo contra o São Paulo. Jogo esse que saiu até barato, porque eu acho que o São Paulo dominou o Flamengo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. 1-0 saiu até barato. Acho que o São Paulo poderia ter feito até um placar mais elástico, lembrando que o São Paulo foi com o time titular, ou seja, pensou no Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Goiás no jogo de ida, o próximo jogo é só na quinta-feira. E aí o São Paulo pensou, beleza, dá tempo de recuperar ou até mesmo poupar os jogadores na quinta-feira, tendo em vista que a gente saiu na frente, então vamos com o time titular para buscar uma vitória em cima do Flamengo. E conseguiu essa vitória. Já o Flamengo botou grande parte dos reservas em campo para iniciar a partida, algo que a torcida do Flamengo não gostou nem um pouco, e dando a entender que está menosprezando o Campeonato Brasileiro para poder priorizar a Copa do Brasil. E hoje, domingo, logo depois do jogo, dia seguinte do jogo, lembrando que é folga para o elenco rubro-negro, se representam na segunda-feira, eu procurei um membro da diretoria do Flamengo para entender por que poupar, está priorizando, a decisão de priorizar foi de quem, e essa pessoa me disse o seguinte: presta muita atenção no que essa pessoa me falou. Abre aspas. Não houve priorização não, Vene. Houve desfalques por contusão e cartões, além de controle de carga para não estourar ninguém. Há em todos os jogos controle de carga dos mais desgastados. Gerson jogou 45 minutos, Arrascaeta jogou menos que 45 minutos. Risco mitigado. Dependendo do desenrolar do jogo, segurariam mais ou nem entrariam. E nem é uma questão de priorizar esse para descansar no próximo. É a sequência e o nível de desgaste. O risco de lesão é nesse. Por isso descansaram mais nesse jogo contra o São Paulo. Treinaram menos e jogaram menos. Para o próximo jogo, o desgaste já está menor. Há de se respeitar a ciência, a fisiologia e os profissionais do futebol, que no Flamengo, na minha opinião, Vene, temos os melhores. Quando nós, quem milita no futebol, quem trabalha informando e quem comenta, leva o debate para o lugar comum do torcedor, estamos jogando contra o esporte, limitando a discussão a achismo.
Tá aí o lado da diretoria do Flamengo. Com isso, a diretoria respalda o técnico Tite nas decisões, entende que as decisões não foram para priorizar uma competição ou outra, foi porque nesse jogo os atletas estavam desgastados. E por isso eles não iniciaram a partida e, segundo essa pessoa da diretoria do Flamengo, poderiam nem entrar caso o resultado tivesse positivo. Beleza, eu agora vou dar a minha opinião. Eu acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de continuar na liderança mesmo com um jogo a menos. Se, beleza, estão desgastados, mas o Gerson entrou no segundo tempo, como a gente pôde ver, jogou 45 minutos. A Arrascaeta entrou no segundo tempo, jogou 45 minutos. No banco de reservas, ele tinha Fabrício Bruno, ele tinha Varela, ele tinha Pulgar, ele tinha Gerson, ele tinha Arrascaeta. Todos esses jogadores poderiam ter iniciado a partida e poderiam sair no decorrer do jogo. O problema para mim é o seguinte, né? A gente não tem a certeza que se o Flamengo tivesse colocado o time titular, venceria o jogo. Mas ao menos daria um recado a todos os envolvidos nessa situação, a torcida, que estão buscando priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu não acho certo o Flamengo sendo líder, você, entre aspas, poupar no Campeonato Brasileiro para poder jogar com o time titular na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Pedro e Luiz Araújo suspensos, beleza, esses aí não poderiam entrar em campo, apesar do Pedro ter forçado o cartão amarelo no último jogo, o que eu achei errado. O Luiz Araújo acabou sendo suspenso por conta de um erro de arbitragem. Cebolinha, de fato, está com uma pequena lesão muscular, não tinha condições de jogo. O De La Cruz com dores no joelho, mas aí fica a pergunta, se fosse uma final ele não jogaria? É óbvio que jogaria. Então eles pouparam agora. Bruno Henrique entrou muito mal. E aí a gente não pode deixar de falar isso. A forma como os jogadores que entraram em campo como titulares atuaram, um time sem vontade, um time sem tesão, sem gana para vencer. O que acontece, por exemplo, com Vitor Hugo e Lohan, dois jovens jogadores que não demonstram nenhuma disposição em campo, nenhuma. O Vitor Hugo parece que está jogando por obrigação sempre que entra. Parece que está em outro mundo. O Lohan, há pouco tempo, estava comendo a bola, jogando muito bem. E, de repente, caiu de produção. Por quê? E os dois são jovens, estão sem vontade de jogar. Gabigol reclamou tanto, que não recebia oportunidade como titular. E aí, quando recebe oportunidade como titular, o que acontece? Nada. Na verdade, aconteceu. Teve um lance que foi bizonho dele, ele pisou na bola, ele tropeçou na bola. Gabigol foi muito mal ontem em campo. Não foi só Gabigol, o Bruno Henrique, eu não vou julgar, jogou no sacrifício, o próprio Tite mencionou isso na entrevista coletiva. Mas ele teve uma atitude ontem que eu achei um absurdo, falta de inteligência total. Ele já havia saído, ele já tinha sido substituído, estava no banco de reservas, ele sabia que estava pendurado, se ele levasse cartão amarelo, ele iria virar desfalque contra o Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí ficou reclamando da arbitragem, reclamando, levou o amarelo, pronto, tá fora, tá suspenso. Ah, ele forçou. Se ele forçou, ele foi irresponsável. E se ele não forçou, ele também foi irresponsável. Falta de inteligência total do Bruno Henrique. No banco de reservas já, para que reclamar da arbitragem no banco de reservas? Davi Luiz e Léo Pereira foram muito mal ontem na zaga, muito mal. Vinha muito mal em campo. O Wesley, coitado, vai ter pesadelos com o Ferreirinha. O Wesley sofreu com o Ferreirinha. O Alan eu já cansei de criticar. Eu não consigo nem mais defender. Tá jogando muito mal. E tem uma imagem do JP Drone no Instagram, eu vi essa imagem. Todos os 11 jogadores do Flamengo estavam dentro da grande área na hora do gol de cabeça do Caleri ontem contra o Flamengo. O Caleri subiu sozinho. O Flamengo tinha 11 jogadores dentro da área. E o Caleri subiu sozinho. E bola aérea defensiva tem sido um problema para o Flamengo. 3 dos últimos 5 gols sofridos pelo Flamengo foram de bola parada. Ou seja, a equipe de Tite sofreu com gol de bola parada na derrota para o Fortaleza, na vitória de virada por 2-1 em cima do Criciúma, que teve aquele pênalti lá de sinuca, e ontem na derrota para o São Paulo.
Então, assim, eu acho que o problema foi tudo, na minha opinião, errado em priorizar o jogo de quarto. Acho que poderia ter dado um valor maior a esse jogo contra o São Paulo. Agora a pressão no outro jogo, no próximo domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, aumenta demais. Aumenta muito. O Flamengo tem que ganhar esse jogo. Todo mundo sabia que o Botafogo ia pegar o lanterna no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, todo mundo sabia que a chance do Botafogo ganhar era enorme. E o Botafogo não poupou. Entrou com o seu time principal, isso precisa ser dito. Foi lá, fez o dever fora de casa e venceu por 4-1 o Atlético Goianiense. O Flamengo perdeu a liderança. E agora precisa correr atrás no outro final de semana contra o Palmeiras, jogo muito difícil no Maracanã. Inclusive o jogo que vai acontecer no Dia dos Pais. Além do erro na escolha, na minha visão, tem desempenho coletivo, que foi pífio, horrível, e o desempenho individual. Os jogadores pareciam que não queriam ganhar. Entraram em campo, beleza, o que a gente conseguir aqui tá ótimo, a verdade é essa. É óbvio que eles não entram assim, gente. Mas o desempenho individual foi muito abaixo. Eu esperava mais até mesmo do Matheus Gonçalves. Esperava mais de todo mundo. E ninguém jogou bem. A verdade é essa. A verdade é essa. E o Tite tem que parar de ficar botando o Léo Ortiz de volante. Tinha volante à disposição dele. Bota o Igor Jesus. Bota o Everton Araújo. Vai ficar forçando a barra com o Léo Ortiz de volante. Botasse ele na zaga, então, no lugar do Léo Pereira, que foi titular no último jogo. Então, acho que deu tudo errado. A verdade é essa. E agora o Flamengo tem uma sequência muito pesada. Palmeiras, Copa do Brasil. Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Bolívar, Libertadores. E depois Botafogo, Campeonato Brasileiro. São 4 jogos extremamente importantes para o Flamengo nesse período de agosto aí. Beleza? Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo recebeu a informação que o Rennes da França vai aumentar a proposta pelo zagueiro Fabrício Bruno. Lembrando que a primeira proposta foi de 14 milhões de euros, sendo 12,5 de maneira fixa e 1,5 através de bônus. O Flamengo recusou e agora a diretoria do Flamengo foi comunicada que o time francês vai aumentar a oferta. O Flamengo apenas espera. Vai aceitar? A gente não tem como saber. Não tem como prever o futuro, não tem bola de cristal. Vai que os caras oferecem aí 20 milhões de euros. Aí é uma proposta que, enfim, é irrecusável. Mas agora é aguardar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma ótima semana a todos. Flamengo folgando nesse domingo. Se representa segunda. Treina segunda e terça no Ninho do Urubu. E depois viaja para São Paulo para pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Pela Copa do Brasil, desculpa. Valeu? Beijo, ótima semana a todos. Tamo junto, forte abraço. Fui! Tudo de bom para você. Como ele nunca passou no Palmeiras, e ele deu algumas declarações importantes e nós vamos reagir a essa entrevista do Abel aqui e já começar a projetar o grande jogo, porque não adianta, o grande jogo da Copa do Brasil nessa fase é Flamengo e Palmeiras, e é o jogo que está gerando a maior expectativa. Então, contamos aí com vocês. Se inscreva no canal Fala João Guilherme, no canal João Guilherme para Tudo. Deixe o seu like sempre, beleza? Não custa nada, você nem paga imposto. É só chegar lá e dar o seu like para ajudar a gente, é muito importante. Também comente, cada vez mais comentando, compartilhando, interagindo. Pode discordar, pode zoar, pode fazer o que você quiser. Só não deve xingar, ser mal educado, porque aí eu não vou te dar atenção e vou te ignorar. Mas muito obrigado mesmo assim por estar aqui. E também compartilhe e deixe ativado o sininho da notificação. A ciência está escalando o time. Gente, a ciência, ela veio para ajudar, para prevenir lesões. Então, quando o jogador não é colocado em campo, é porque a estrutura médica, fisiológica da equipe detecta que aquele cara pode vir a se lesionar porque ele está com uma carga muscular muito acentuada. E aí poupa o cara. Então o que fizeram? Tiraram alguns jogadores e preservaram para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Tiraram praticamente o time todo. O Flamengo não tem um grande elenco, que falam que é um baita elenco? Pois é, o Flamengo ontem entrou em campo com o Rossi, com o Davi Luiz,
com Vinha, com Léo Pereira, com o Alan, que muita gente critica, né, que não está jogando bem, é verdade, mas não é um jogador qualquer. Com o Léo Ortiz, com o Bruno Henrique, com o Gabigol e por aí vai. E aí? Tem que usar, tem que rodar esse elenco exatamente para continuar com força em todas as competições. É o que eu acho, me desculpem, é a minha opinião, tá bom? Podem discordar à vontade. Marcelo Sá, R$5. João, o seu time é segredo de Estado, mas o time do seu... Aí alguém se machuca. Você quis dizer, eu compreendi o que você quis dizer aí. Alterações. Fala aí, Abel. E também com as primeiras ali, nos primeiros minutos, fez muito efeito. Então, queria saber de ti um pouco mais a avaliação sobre esse jogo. E também, se me permite uma segunda, perguntar se vocês conseguiram olhar com calma depois o lance do Lázaro, na origem do início da jogada ali no gol do Bruno Henrique. Muito obrigada. Valeu, vamos lá. Sobre esses assuntos, vocês sabem que o clube tem uma forma de ser e de estar polite. Não precisa de ir para a frente das câmaras reclamar do que quer que seja. Mas há muitos clubes que o fazem e acabam por ser beneficiados por isso. Mas o Palmeiras não tem isso como política. Você já reclamou muito, Abel. Portanto, eu também vou abster de falar sobre o que é que eu penso sobre a arbitragem brasileira. Em relação ao jogo, eu já falei contigo no início, as perguntas que me fizeste. Sabíamos que vinhamos de um mau momento, 4 ou 5 derrotas seguidas. Ninguém aqui dentro está acostumado, muito menos o treinador e os jogadores, em função daquilo que tem sido o passado recente. Exato. Mas como também te disse a ti, na nossa vida e no futebol não há só alegria, há frustrações. Sim. E é no momento das frustrações que nós vemos quem está connosco e quem não está connosco. É nos momentos das frustrações que nós vemos quem nos apoia incondicionalmente ou quem nos apoia só de vez em quando. Mas como sempre fazemos, todos somos um, pelo menos dentro do nosso clube, pelo menos dentro do CT, todos somos um em todos os momentos. E eu falei várias vezes com os jogadores ao longo deste período difícil, de derrotas, não de perda de títulos, de derrotas, que faz parte. As pessoas que sabem como é que é o desporto. Eu não conheço só equipas que vençam, eu não conheço só treinadores que ganhem, eu não conheço só jogadores que joguem bem. Nem famílias perfeitas, por isso eu comparo sempre o futebol e a vida. E chegou o nosso momento de sofrer juntos. Para aqueles que não querem entender ou que não gostam do Palmeiras ou que são contra o Palmeiras pelo passado recente e por toda a sua história, eu já disse mais que uma vez que houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que infelizmente baixaram de rendimento, alguns por questões emocionais. Também já te disse, inclusive a ti, que este foi um mês onde fomos fortemente fustigados, entre aspas, por interesses de clubes estrangeiros em nossos jogadores, que mexem com eles, não há como. Propostas que chegam absurdas, salários absurdos, mexem com todos. Mas mais do que isso, é a quantidade de lesões que nós tivemos neste período, que não tivemos em anos anteriores. Sabemos que o Dudu não está em forma e nós sabemos porque é que o Dudu não está em forma, porque precisa de ritmo, precisa de jogar, jogos fora, jogos de pegada mais difícil, vem de uma lesão gravíssima. Temos o Estevão, que vocês sabem também, vinha numa performance absolutamente extraordinária a ajudar a equipa, ficou lesionado, reparou, voltou-se a lesionar. Faz falta. Temos outro caso igual, que foi o Murilo, que ainda hoje teve que sair, lesionou-se, recuperou, voltou a jogar hoje, tivemos que o tirar. Já para não falar do Piquerez está fora, não joga mais este ano. Temos tido problemas também na linha do meio campo, com algumas mazelas no Veiga, que joga muitas vezes no sacrifício. O Zé, que já teve lesionado este ano, dor de costas e um problema físico também no adutor. E para não falar, por exemplo, no Mike, é um jogador que nós contamos, mas tem acontecido muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que aqui a segunda parte ficou a imagem daquilo que é a nossa equipa, naquilo que nós acreditamos. Eu, enquanto treinador, confio nos meus jogadores, confio nas lideranças que tenho dentro. Disse aos nossos jogadores para terem cuidado, porque o jornalismo oportunista vem nestes períodos, onde
treinador está chateado. O treinador nunca tive problema com nenhum jogador. Porque eu falo olhos nos olhos com o jogador, digo quando gosto, digo quando não gosto. Eu trato os meus jogadores como trato a minha família. E as coisas são feitas dentro do nosso grupo, e é dentro do nosso grupo que está a nossa força. Dentro do CT que está a nossa força. E claro, contamos com os 15 milhões ou 16 milhões de torcedores. É para eles que nós também jogamos. É para eles que nós vamos continuar a lutar por títulos ainda este ano, como temos feito. Mas a gente sabe que a vida, e volto aqui a falar, a vida como o futebol é feita de alegrias, de tristezas, e já disse isto várias vezes, toda a gente gosta de ganhar dentro do Palmeiras, mas não há nenhum dentro do clube que goste de ganhar mais que eu. Nenhum. Nem torcedor, nem diretor, nem presidente, nenhum. E a minha função é, dentro deste contexto que agora acabei de vos explicar, para aqueles que são distraídos, para aqueles que são mal intencionados, para aqueles que são oportunistas, para aqueles que querem ver e têm inveja do Palmeiras por aquilo que tem feito no passado e no passado recente. E é nestes períodos que nós temos que ver quem é que está do nosso lado. Quem são aqueles que verdadeiramente querem continuar a pertencer e ajudar este grupo a continuar a ganhar. Portanto, a força tem que vir de dentro. Todos somos um, não pode ser só nas vitórias. Não é todos ganhamos e o treinador perde. O treinador é o máximo responsável, mas aqui dentro todos temos responsabilidades. Desde o porteiro que abre a porta até à presidente. Todos nós dentro do clube temos responsabilidades. E eu já falei mais do que uma vez o que é a função de cada um dentro do clube. O treinador é o que tem a máxima informação toda. O treinador tem como função escolher os jogadores para jogar. Essa é a minha função. Quer gostem ou não gostem, mas quem tem a informação toda sou eu. Não é nem jornalista, nem torcedor, nem oportunista. Sou eu. Essa é a minha função. A função do nosso diretor é ajudar-me na gestão do grupo, é contratar jogadores, é vender jogadores. A nossa presidente, nem vale a pena falar, que é absolutamente extraordinária. Tem mais coragem do que muitos juntos. E a nossa torcida, os 16 milhões que nós temos, queremos aqui já na quarta-feira nos ajudem do primeiro até o último segundo a lutar para o nosso objetivo, que é estar na próxima fase. É isto que o Palmeiras vai fazer. Boa noite, Abel. Ainda falando sobre o resultado da partida, sobre a fase que o Palmeiras vinha, o quão importante é esse empate, esse ponto conquistado muito suado hoje na partida, até por tu ter falado da questão psicológica dos jogadores que não vêm muito bem. O quão importante é esse ponto conquistado fora de casa para a sequência no campeonato e na decisão da Copa do Brasil? Olha, ainda bem que me falas nessa parte psicológica. Vamos lá. E parabéns à Rebeca, que ganhou absolutamente contra uma menina absolutamente extraordinária. Vocês viram que teve problemas emocionais com as críticas, e as pessoas acham, e alguns torcedores acham, que os jogadores e os treinadores, quem está dentro do CT, não quer ter resultados, ou que não se esforça, ou que não dá o melhor. E muitas vezes esse é um exemplo de como um atleta que é de excelência, as questões emocionais podem acontecer a qualquer um de nós. E é nos momentos em que nós temos dificuldade é que nós vemos quem é quem. E nós conseguimos ver os rostos de quem está connosco e conseguimos ver os rostos de quem só está às vezes connosco. Isso também é importante nós conhecermos. E essa menina o que fez foi, parou durante um ano e meio. Está falando da Simone Biles. Emocional, a pressão psicológica. Tá bom. E aqui no Brasil isso é um absurdo, porque aqui muitas vezes criam-se notícias, inventam-se, dizem que as lideranças isto e aquilo, e só para gerar notícia. Isso é um falso, é ruim, é um jornalismo raso, é um jornalismo baixo. Parece que eu cheguei aqui há 4 dias. Eu não estou no futebol brasileiro há 4 dias. Estou no futebol brasileiro há 4 anos. Eu não estou há 4 dias. Eu não preciso que digam bem de mim. Só preciso que me respeitem como homem, como português. E há 4 anos estou aqui no Brasil. Só isso que eu preciso, que me respeitem só. A única coisa, o que faz os jogadores comigo e o que faz a direção comigo, é isso que eu exijo dos outros, respeito. Porque se não me respeitar, eu também não vou respeitar quem não me respeita. E infelizmente, e eu conheço muito bem quem faz o jornalismo sério, e eu não estou a dizer que sou perfeito. Eu não estou a dizer que acerto em tudo que faço. Ainda bem. Mas
olhando para o passado recente, acho que tenho acertado mais do que aquilo que tenho errado. Mas peço desculpa pelos erros que eu cometi. Bom. Aqui parece que são todos perfeitos. Só os que estão à frente do futebol, treinadores, dirigentes e jogadores, é que são os incompetentes. Portanto, volto a referir mais uma vez, darei sempre a cara para defender os meus jogadores, darei sempre a cara quando for preciso para os defender como sempre fiz, mas mais uma vez volto a referir, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. E volto a referir mais uma vez, como já disse, este ano vai ser contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Este ano, já preparei os jogadores para isso, vai ser contra tudo e contra todos. A frase mais falada no futebol. Contra tudo e contra todos. Olha aí. Boa noite. Desculpa, Olá, só eu quero voltar. Quando foi que você se sentiu ofendido e por quê? Boa Você pergunta. falou que quer respeito. Quando foi que você se sentiu desrespeitado? O que você leu? O que você escutou que fez você... Eu vou voltar a repetir. Muito bem. Aqui há 4 anos. Há 4 anos. Já fui vítima de xenofobia, já fui vítima de perseguição e não sei porquê. Ou é por ser português, ou é por ser treinador de Palmeiras, ou é porque não gostam do Palmeiras. É só isso que eu tenho para dizer. Tá bom. Essa é só a minha opinião. Claro. Vocês têm a vossa opinião e cada um dá a opinião da forma que quer. Eu também posso dar a minha, Claro. não posso? Perfeito. Essa é a minha opinião. Olha, claro. Eu já referi. Não sei se é por ser português, por ter ganho algumas coisas, por ser treinador destes clubes específicos, que é fundado por italianos. Não sei. Eu estou para perceber porquê. Eu não cheguei aqui há 4 dias. Não sou perfeito, nem vou ganhar sempre. Disse isso 500 vezes. Legal. Um outro que eu queria abordar com você, essa questão que a gente fala muito, né, a respeito do calendário. A gente sabe que você tem grandes jogadores. Era sobre isso aqui que eu gostaria de falar, que acabou de dizer aí o Abel Ferreira. Exatamente sobre isso. Contra tudo e contra todos. Abel Ferreira acabou de usar essa frase, né? Que é muito usada no futebol, em diversos times e em determinados momentos, né? Contra tudo e contra todos. Galera, essa declaração do Abel é uma tática que durante muito tempo também foi usada por muitos treinadores mais experientes, até mesmo brasileiros. O Felipão gostava muito de fazer isso. Ele está criando um clima mais pesado, que exatamente irá influenciar no ambiente da próxima quarta-feira no jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Porque ele é um ídolo da torcida do Palmeiras. Então, quando ele diz que ele se sente perseguido, que tem xenofobia, que é contra tudo e contra todos, o torcedor do Palmeiras, ele vai acreditar no seu ídolo e ele vai ganhar uma energia, uma força, uma disposição que ele não estava encontrando depois do primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Então essa é a estratégia que o Abel está usando e que muitos treinadores, muitos dirigentes, e que é replicado isso tudo por muitos torcedores, acabam usando. Contra tudo e contra todos. Então o que significa isso? Olha, estão me perseguindo, estão querendo prejudicar a gente, porque nós ganhamos muitos títulos. Realmente, quem faz muito sucesso é muito invejado, e o Palmeiras, com o Abel Ferreira, tem conquistado muitos títulos, mas ele usa isso num momento em que ele mesmo admite que as coisas não estão funcionando bem, e ele quer desviar o foco.
e ele quer chamar a galera com esse apelo emocional. Eu sou um perseguido. Eu já sofri xenofobia. É uma estratégia para chamar o torcedor, que muitos deles, que o respeitam, admiram, já estão o questionando. Falando, o Abel tá em má fase, hein? O Abel tá fazendo isso aqui, o Abel tá escalando errado, o Abel tá protegendo o jogador tal, o Abel errou nessa alteração, coisa que ele viveu muito pouco no Palmeiras, especialmente após a conquista da Libertadores de 2021 em cima do Flamengo, que aí ele se tornou o grande treinador da história recente do Palmeiras, ganhando 2 Libertadores e depois enfileirando muitos títulos. E outra coisa, xenofobia, né? Olha, Abel, eu como brasileiro, se você se sentiu ofendido e também magoado com isso que você diz que sofreu, eu te peço desculpas como brasileiro, mas eu gostaria de dizer também que você não é o único a passar por isso. Muitos, milhares, milhões de portugueses e brasileiros já passaram por isso. Brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. Essa nossa história com a nossa pátria-mãe, ela tem muito disso. Muitas vezes, brasileiros lá em Portugal não foram tratados da maneira mais adequada. E muitas vezes, portugueses por aqui também não foram tratados da maneira como deveriam. Preconceito, discriminação. Isso não é um privilégio seu, Abel Ferreira. Pelo contrário, você tem uma situação privilegiadíssima. Você dirige, como mesmo colocou, um clube que é uma grande força do futebol brasileiro, sul-americano, um grande clube. Você tem uma condição profissional e financeira espetacular e graças a este clube que está neste país chamado Brasil, onde você se transformou num grande treinador e aqui no Brasil você se acostumou a ganhar, porque você disse que não está acostumado a perder e que você está acostumado a ganhar. No Palmeiras, você se acostumou a ganhar. Porque antes disso, não estou falando da sua carreira como jogador, estou falando da sua carreira como treinador. Você não tinha conquistado muita coisa. Então você virou o Abel Ferreira aqui, neste clube que você defende, que você é histórico e que você ganhou e se tornou grande por causa do seu trabalho neste clube. E neste país que você acusa, que tem muita gente que o persegue, o que não é algo inédito e você não é o único, isso acontece várias vezes numa via de mão dupla, porque é daqui para lá e de lá para cá. Você sabe muito bem disso. Existem muitos brasileiros em Portugal, relatos em Portugal de brasileiros que não são tão bem tratados assim, e muitos portugueses aqui no Brasil também que há muito tempo, há muitas décadas, muitas vezes não foram bem tratados e tal. Então você não é o descobridor disso. E repito, você está usando isso para chamar a torcida a seu favor e mudar o clima do jogo de quarta-feira. Porque você sabe, Abel, que se você for eliminado pelo Flamengo dentro do Allianz Parque, o Flamengo que é o maior rival do Palmeiras, e que você
tem a moral que tem no Palmeiras, muito se deve a ter ganho 2 finais em cima do Flamengo, então você sabe qual é o peso e a importância desse jogo. E você está querendo desviar o foco. Abel Ferreira. É isso. Como você bem disse, Abel, você tem a sua opinião. E nós temos as nossas e eu tenho a minha. Na minha opinião, Abel, você está se fazendo de vítima e está querendo mudar o foco para ter um benefício ali na frente. Porque você sabe que, de fato, passa talvez pelo momento mais delicado seu à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras.